Salve, salve, galera! Eu sou o professor Jorge Ley, trabalho na Rede Municipal de Educação de Palmas. Atualmente estou lotado na Escola CEMIL ETI Margarida Lemos. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês para mais uma aula do nosso componente curricular de língua portuguesa. Estaremos falando então sobre o gênero textual notícia. Gênero textual notícia é um gênero bem bacana de se trabalhar, é algo que eu acredito que a maioria de vocês estejam acostumados aí no dia a dia, pois o tempo todo nós estamos recebendo a notícia de uma forma ou de outra. Então o gênero textual notícia ele é um gênero bastante lido, porque as pessoas têm necessidade de notícia. Então eu trouxe aqui no quadro, eu vou apresentar para vocês as características de uma notícia, falar o que é uma notícia, e o tipo de linguagem utilizado por uma notícia. Então vamos lá. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário. Aí você me pergunta assim, professor, mas o que significa dizer que é uma linguagem jornalística e não literária? Então veja bem, a linguagem jornalística ela é uma linguagem mais direta. A linguagem literária já é uma linguagem onde as pessoas têm a possibilidade de fazer uma interpretação daquilo que está escrito. As pessoas têm a possibilidade ali de, após uma determinada leitura, aquela leitura causar uma certa emoção dela na pessoa. Então, a gente pode fazer algumas avaliações a respeito do gênero textual, que é o gênero textual literário. Já a notícia não. A notícia ela se utiliza de uma linguagem, como eu falei, a linguagem jornalística, ela é uma linguagem simples. Como assim, professor? Uma linguagem simples? A linguagem simples é aquela linguagem que não vai ter ali termos, muito complexos. Por exemplo, existem palavras hoje na nossa língua que já nem são mais utilizadas. Portanto, a linguagem simples significa dizer isso, usar as palavras da atualidade e de uma forma mais direta. Ela é imparcial. Por que ela é imparcial? Quando a gente fala que a linguagem é imparcial, significa dizer que a pessoa que está escrevendo, que está redigindo essa notícia, ele não vai atribuir nenhum valor àquilo que está sendo escrito, àquilo que está sendo veiculado. A linguagem jornalística, ela precisa ter empatia com o leitor. Quando se fala em ter empatia com o leitor, significa dizer que o leitor precisa ter aquele sentimento daquilo que está sendo mostrado naquela notícia. Ela precisa ser universal. O que significa, professor, essa linguagem ser universal? Quando se fala em uma linguagem universal, significa dizer que nem todo acontecimento vai se tornar uma notícia. Por quê? Porque quando se fala em universal, significa dizer que aquele fato, aquele acontecimento, ele precisa ser de interesse da sociedade no sentido geral. As pessoas, elas vão se interessar por alguns acontecimentos que ocorrem pelo mundo, mas nem todo acontecimento é de interesse da sociedade. Quais são os assuntos, então, professor, que são de interesse? Seria os assuntos econômicos relacionados à economia, assuntos que envolvem aí alguma tragédia, alguma doença, os elementos que formam a notícia. Para se formar uma notícia, nós precisamos desses elementos, que é a manchete ou lead. Quando se fala em manchete, a gente tem que pensar naquele assunto principal que está sendo colocado na capa de um jornal, por exemplo. É aquela palavra que vem fazer com que o leitor se sinta atraído para ler aquele jornal. O título principal. Toda notícia ela precisa de um título. Esse título ele também vai chamar a atenção do leitor, mas só de que uma maneira diferente. Se a manchete ela tem
a intenção de atrair o leitor para que ele leia aquele jornal, o título da notícia já vai ser diferente, vai aparecer ali na própria notícia. Temos ali também um título auxiliar. Esse título auxiliar ele também tem uma função específica, ele já vai dar mais detalhe, né? Vai ser um acessório a mais a respeito daquilo que está sendo veiculado. E a lead vai ser ali o primeiro parágrafo onde é feita a introdução, né? A lead ela vai tentar responder esses seis questionamentos que eu coloquei aqui, né? Vai responder 100%, professor? Não. Pode ser que exista alguma perguntinha dessa aqui que eu não vá conseguir responder. Responde 99%, por exemplo. Então, nós temos alguns meios de comunicações pelos quais a notícia é veiculada, pelos quais essa notícia ela vai ser transmitida da pessoa que elaborou essa notícia até chegar num determinado leitor, que são eles, acompanha no slide. O jornal impresso, a internet, a televisão, o rádio, revista, jornal, né? E aí eu pergunto, qual de vocês que está em casa, por exemplo, né, que tem acesso à televisão e que não vê o noticiário? Então, a gente recebe durante todo o dia, durante todo o tempo, várias notícias. Acompanhe aí no slide, como eu já expliquei, a manchete vai ser o assunto principal do jornal, vai ser aquela palavra que vai atrair a atenção do leitor para que o leitor faça a leitura ou compre esse jornal. O título auxiliar, ele vai trazer a informação a respeito daquilo que está sendo noticiado. A lead, ela vai ser um processo ali de condução, né? Ela já vai trazer mais informações a respeito da notícia e o corpo da notícia que vai vir ou vai acontecer um maior detalhamento daquilo que está sendo veiculado. Dentro da notícia, nós vamos trabalhar aí verbos, né? Conceituando verbos, verbos são palavras responsáveis por expressar uma ação, um estado, um desejo ou um acontecimento, né? Professor, mas eu já estudei verbo, mas eu não me recordo bem o que é verbo. Mas você vai se recordar, puxa pela sua mente aí, né, que você vai se lembrar o que é. Então, verbo está falando que ele é uma palavra que indica ação. O que é ação? É movimento, né? É fazer alguma coisa. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando. Então, essa palavra falar, ela é caracterizada como um verbo. Indicar um estado, né? O que é um estado? Estado é a maneira em que alguma coisa, algum objeto vai se encontrar. Um exemplo, professor, para mim, vamos lá. Quando eu falo a frase assim, ó, João está doente. Então, eu tenho ali como sujeito João, o verbo está indicando o quê? Um estado. O estado em que João se encontra, que é doente. O verbo também ele pode indicar um desejo ou um acontecimento. Tem mais, professor? Tem. Ele pode indicar também um fenômeno da natureza, né? O que é fenômeno da natureza? Chover, trovejar, relampejar e assim por diante. Os tempos verbais, nós temos 3 tempos verbais, né? Que é presente, algo que está acontecendo ali no momento em que se está falando, passado, algo que já aconteceu após aquilo que se esteja falando, e o futuro ainda vai acontecer posteriormente à fala. Modos verbais, nós temos 3 modos verbais. Indicativo, ele vai expressar uma certeza, a certeza de que algo vai acontecer. E o subjuntivo, que vai indicar uma dúvida, né? Pode acontecer ou não,
E o imperativo, ele tem uma função, né, específica ali de dar ordem, dar um conselho, chamar a atenção da pessoa para que ele faça alguma coisa. Nós temos também, além disso que foi colocado aqui no quadro, nós temos as pessoas, né, que o verbo vai variar em primeira, segunda e terceira pessoa. Acompanhando o slide, nós temos ali, eu vou ler uma notícia, né, Rede Municipal de Palmas retoma ano letivo com teleaulas nesta quarta-feira 9. Então nós temos ali o título da notícia. As aulas presenciais estão suspensas desde março por causa da pandemia e não tem previsão de retorno. Além do conteúdo na televisão aberta, pelo canal 5.2, os estudantes podem ter acesso ao material pela internet ou de forma impressa. Palmas tem 76 unidades educacionais. Como eu havia dito a vocês, né, da LIDE, né, eu vou conseguir colocar esses questionamentos lá e conseguir extrair uma resposta para cada um questionamento desse. Então vamos lá. Quando se fala assim, ó, quem, não é? Já vou responder. A Rede Municipal de Educação de Palmas. Onde? No canal 5.2. O que? As atividades do ano letivo. Como? Através de teleaulas. Quando? Nesta quarta-feira, dia 9. Por quê? Porque as aulas estavam suspensas. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. É um assunto aí muito bacana da gente estudar, né? Gênero textual, notícia e verbo, que é uma das classes gramaticais mais importantes da língua portuguesa. Então eu queria deixar aqui o meu abraço, né, e falar para vocês que foi um prazer estar com vocês. Obrigado e até a próxima.